Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando mais um livro da Bíblia, dessa vez a Carta aos Romanos, e é importante a gente fazer a nossa análise, a visão panorâmica, uma análise simples, em 5 minutos, para a gente ter um aproveitamento melhor daquilo que nós vamos ler. Então é importante a gente analisar o autor, propósito da carta, contexto histórico, versículo-chave, e começamos pelo autor, né? O autor, o apóstolo Paulo, ele se apresenta no versículo 1º da carta. É importante a gente entender que quem escreve uma carta para um lugar, ele está obviamente em outro. Paulo está nesse exato momento na região da Caia, em Corinto, resolvendo muitos conflitos e problemas que aquela igreja surgiu daquela igreja, uma igreja que a Bíblia diz que não faltavam dons, mas ela estava cercada de problemas de caráter de membros dela mesma. E Paulo está lá resolvendo, e nesse exato momento, acredita que a carta no ano 57 depois de Cristo, a essa igreja que se inicia em Roma, que a Bíblia não fala quem abriu as portas dessa igreja, quem iniciou essa igreja cristã, né? A Igreja Católica Apostólica Romana acredita que foi o apóstolo Pedro, porém seria muito deselegante de um autor, alguém que escreveu a carta, como o apóstolo Paulo, não fazer nenhuma menção nos seus 16 capítulos do apóstolo Pedro nela. No capítulo final, ele cita mais de 30 pessoas, companheiros, amigos, pessoas que contribuíram para seu ministério, mas ele não cita em nenhum momento o apóstolo Pedro. Então, os teólogos em comum acordo eliminam essa possibilidade de que tenha sido Pedro. Acredita-se que quando em Atos capítulo 2, no Pentecostes, mais de 5.000 pessoas se convertem, acredita que alguém saiu dali e foi para Roma e abriu essa igreja lá. Alguns acreditam até que foi o casal Priscila e Áquila. Então, como a gente não sabe, e isso não é tão importante nesse momento, a gente precisa analisar quem escreveu, qual foi o objetivo e qual era o contexto histórico. Então, nós estamos falando da cidade Roma, que era uma cidade que estava vivendo o seu auge, na verdade estava sendo como luz para o mundo, porque ela estava se expandindo no comércio, na transição de estradas, na criação de vielas, de vias, de comunicação para o mundo. Era um momento chamado greco-romano, porque a cultura era grega, a política era romana e a religião era judaica. Era uma religião que estava desenvolvendo, estava crescendo. Acredita que tinha cerca de 1.500.000 pessoas em Roma, no qual 800.000 pessoas eram escravos, pessoas que vinham de outros lugares e se submetiam àqueles povos, e dali elas desenvolviam sua crença. Então, nesse exato momento, a igreja de Roma era uma igreja onde ela estava cercada de pessoas, de crentes novos convertidos ao cristianismo e pessoas, judeus tradicionais que acreditavam na lei, somente na lei como caminho para a salvação. Então essa igreja nesse exato momento está precisando de uma direção espiritual, de um alinhamento espiritual, de uma base espiritual para que pudesse seguir sem essas guerras teológicas. E ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, que era um fariseu, criado debaixo da lei judaica, um judeu de judeu, hebreu de hebreu, né? E que tinha todo o conhecimento da lei, tinha um respeito no meio judaico e também já tinha o seu respeito no meio cristão, porque ele tinha se convertido ao cristianismo. Então Paulo vem e traz uma diretriz, uma direção espiritual para essa igreja. Por isso que você vai ver muito falando sobre lei, sobre graça. É importante a gente entender a riqueza teológica dessa carta, porque Paulo começa dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 3 ele já fala isso. No capítulo 1 ele apresenta a salvação mediante a fé. Somente a fé. Somente a fé pode salvar. O justo viverá pela fé. Então, Paulo traça esses pontos, mostra que a circuncisão deve ser feita no coração, que a transformação deve ser de dentro para fora e que o judeu não tem nada do que se gloriar. E é importante a gente entender isso porque essa guerra já havia na igreja. Então, Paulo explica a história do passado, do presente e do futuro dos judeus no capítulo 11, capítulo 9, 10 e 11. Ele dá uma pausa. Ele começa falando sobre salvação, ele vai falar sobre justificação, ele vai falar sobre regeneração, ele vai falar sobre santificação. Todas essas informações são importantes.
para a pessoa que está recebendo o cristianismo, para as pessoas que estão começando a sua vida no cristianismo e desenvolvendo a sua vida nela. Então, a carta é uma carta fantástica, onde vai trazer toda a diretriz, uma firme diretriz para o viver cristão saudável. Então, que todos nós tenhamos uma boa leitura, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.